empresas são seres vivos, né? Né, os processos vão mudando, então o RP, como a gente costuma falar, o RP é muito commodity dentro da indústria, dentro das empresas hoje, né? Mas ele é essencial e ele é indispensável para qualquer empresa. Sim. Né? Muito bem. Estamos começando hoje mais um podcast da Inovato, um podcast focado em inovação, falar de inovação em negócios, em empresas, na vida como um todo. Estamos hoje com o Fernando Latini, da Conte, inclusive é nosso vizinho aqui, né? Vem muito longe, muito trânsito, parou o Uber ali, enfim. Seja bem-vindo, Fernando, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fique à vontade, vamos abordar aqui uma série de temas. Eu vou te passar a palavra inicialmente para a gente começar, como a gente sempre tem feito com outras pessoas, pedindo para ela fazer uma apresentação breve, fala um breve histórico da sua carreira, da sua experiência. Quem é o Fernando? Qual que é a sua área de atuação? Ok. Muito cansado de ter descido um andar para chegar aqui. Obrigado aí pela oportunidade, né? Eu sou o Fernando Latini, 48 anos, feitos agora dia 7. Estou nessa área de tecnologia desde a virada do século, ou seja, né? É até estranho a gente comentar isso, né? A gente já está aí há 25 anos e sou pai de 4 filhos, avô de um neto. Já é avô? Já sou avô de 2 aninhos. Inclusive meu menino está desenvolvendo um aplicativo que nós vamos lançar ele, que ele desenvolveu pro filho dele. E desde 2017, né, aventurei a empreender numa empresa, que hoje é a Conte Consultoria. Começamos aí mais 3 sócios. E hoje nós estamos aí com, sei lá, uns 80 colaboradores ao todo. Ficamos aqui, né, bem acima aqui, né, no mesmo espaço aqui, aqui na Pampulha. E é isso, minha trajetória é bem estranha, apesar de estar na área de tecnologia. Eu sou formado em desenho industrial, tenho pós-graduação em engenharia de manutenção, mestrado em inovação. E o único curso de TI que eu fiz foi do Lotus 123 e do DOS. Isso é um negócio complicado. Você falar de Lotus 123 de DOS, acho que vai ser pouca gente que sabe o que é isso, né? Bem poucos. Mas, e aí em 2007, eu tive a oportunidade de gerenciar uma empresa que me contratou lá para a área de cursos, mas precisava de alguém na área de TI. Aí eu heredei nessa área aí, comecei a estudar e assim estou desde então. Legal. Nessa sua trajetória, você falou aí de desenho industrial, então você teve uma experiência boa, ou atuou em plantas industriais. Sim, bastante. Trabalhou bastante tempo em chão de fábrica? Eu comecei, eu fiz curso técnico na UFMG de instrumentação, então eu tive a oportunidade de trabalhar na siderúrgica de Tubarão e Vitória. Você fez Coltec? Fiz. Coltecano também, também sou. Aí, eu fiz eletrônica lá. Então a gente deve encontrar do filho pródigo, né? Então tem muito tempo que eu não vou lá. E foi em 94 que eu formei, então em 95 eu fiz esse estágio lá, foi na área industrial. Vim para Belo Horizonte para fazer engenharia mecânica, fiquei no Cefet lá 2 anos e meio. Aí um dia assistindo a aula lá de resistência a materiais, eu comecei a chorar na sala. Aí eu falei, não quero mais isso para mim, né? Aí eu peguei e tranquei. Foi um processo muito difícil, né? Engenharia mecânica, né? Cefet. Então, realmente foi um processo difícil, mas tomei essa decisão nessa época lá atrás. E aí eu fui fazer desenho industrial, eu trabalhei no IBGE, trabalhei como representante comercial, nada me satisfazia até que eu consegui entrar na consultoria graças à engenharia. Fui ser estagiário, trabalhando com sistemas RP. Nessa época eu tentei descobrir o que era RP, ninguém sabia. Não tinha Google para pesquisar, então eu tive que fazer algumas ligações, mas ninguém sabia o que era esse tal da RP. Mas eu me candidatei lá nessa empresa e fiz um processo de seleção pequenininho, durou 2 meses e meio.
foi cursos e tal, mas e aí eu entrei em 2001 e era consultor na área de manufatura. Então eu comecei a acompanhar outros consultores para os sistemas ERPs, que são sistemas de gestão empresarial, né, com foco na indústria. Então ali eu comecei a ter essa bagagem na área industrial, né, com consultoria na área industrial, né, sempre baseado nos sistemas. Né? Então, aí minha formação acabou ajudando bastante, né? O técnico de instrumentação, mais o meio engenheiro mecânico e o desenhista industrial, né? Que a gente trabalha muito com projeto. O curso de desenho industrial é muito projeto, então a gente trabalha muito com briefing, com escopo, com cronograma. Isso tudo acabou ajudando na minha carreira profissional, que foi sempre aliado negócio de manufatura, negócios industriais com sistemas, né? Então, então vindo para os dias atuais, né, passando por essa jornada toda, hoje vocês atuam majoritariamente com implantação de ERP. Vocês têm uma base de clientes no Brasil todo, correto? Isso. E com forte atuação no setor de indústria, né? Essa vertical é uma vertical que vocês conhecem bem. A gente vai aqui, espera abordar alguns problemas comuns, desafios comuns que essa área tem. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização que vem ocorrendo. É global, mas a gente especialmente está passando por ele. Então eu vejo que as indústrias têm uma série de desafios aí. E que aí a gente trata, né, Hilda? Eu acho que a inovação e o foco em inovação, em geral, a gente tem isso como alternativa para sobreviver num cenário desse. Mas essa atuação, como é que funciona essa atuação suas hoje, né, com o segmento de indústrias? Então, até melhorando um pouquinho sua fala, hoje é muito difícil ter implantação de um ERP. Normalmente toda empresa, né, de médico já tem um ERP, né? A não ser que seja um novo negócio, uma joint venture, alguma coisa assim, né? Mas normalmente a gente tem muito os principais projetos são de atualização, melhoria, uma nova unidade, né? Aquelas implantações aconteceram muito no início ali do século. Revitalizar, né? Hoje é muito revitalizar. Então ali quando eu entrei era muita implantação, era só implantação, né? Até 2010 ali era muita implantação. Agora a gente está passando por um processo de, vamos dizer assim, retrofitting dos sistemas, né? A empresa implantou lá em 2000 e desde 2000 ela está usando o sistema mais ou menos do mesmo jeito. Então se passaram 20 anos, 25 anos, o cara está fazendo do jeito que o sistema era lá atrás, que o processo era lá atrás. Então a gente faz muito isso hoje, né? Que a gente fala de reimplantação de sistema ou melhoria. Então a gente vê, né, isso hoje é o grande motor que a gente tem. Tem implantações tradicionais, igual a gente acabou de vender um bom projeto agora, que a gente vai começar uma implantação, porque é uma unidade nova, né? Mas eu falo, né? As empresas são seres vivos, né? Né, os processos vão mudando, então o ERP, como a gente costuma falar, o ERP é muito commodity dentro da indústria, dentro das empresas hoje, né? Mas ele é essencial e ele é indispensável para qualquer empresa. Sim. Né? Todo mundo tem que emitir nota, todo mundo tem que receber nota, todo mundo tem que pagar sua folha, todo mundo que produz tem que controlar sua produção, né? O governo exige várias informações ali nos blocos K, nos sociais da vida. Então as empresas têm que andar dentro de uma normatização que é muito bom, né? Até para deixar a concorrência mais igualitária. Então aquele negócio de meia nota, que a gente ouvia muito no passado, hoje não existe mais, né? O controle do governo é muito bom, muito rigoroso em cima disso, então isso acaba aumentando o nível a maturidade de gestão das empresas, o compliance das empresas. Então hoje a gente trabalha muito em cima de compliance. O governo é o nosso principal aliado, porque ele lança uma normativa nova, uma lei nova, uma legislação nova, então isso vai refletir no RP e, consequentemente, na consultoria. Então, assim, é um ciclo que não tem fim, né? Está sempre se retroalimentando. E é claro, né, o RP do início do século lá não é o mesmo de hoje.
Porém, início da década, né? Se você pensar, o RP de 2017 não é o mesmo. Mas a base ainda... Os conceitos e a base, porque os RP são sistemas transacionais, eles precisam de transação rápida, não precisa de transação bonitinha, né? Bonitinha é a aprovação ali para o gestor, aprovar um processo de compra, mas a emissão da nota, ela tem que ser eficaz, ela tem que ter, né? Então, os RP são muito transacionais, são bancos de dados muito robustos, que precisam de uma resposta muito rápida. Eu estou na produção, fazendo um reporte de produção, não posso esperar 5 segundos, não. Eu tenho que bipar ali a mercadoria e a transação tem que acontecer. Então, tem que ser uma coisa, né, que hoje, para algumas pessoas, né, essa turma mais nova, né, vê a mercadoria chegando ali quando compra na Amazon, mas não entende esse processo todo ali que tem por trás ali, que tem muita tecnologia embarcada ali, né? Tem muito processo bem definido, bem estruturado e com a tecnologia embarcada ali para que essa mercadoria chegue lá na nossa mão, assim, rapidamente, igual... E o conceito do que é rapidamente, né? Se você analisar, a gente viu isso com o evento da AWS, os desafios que a empresa enfrenta, da Amazon, com relação a prazo de entrega. O que era considerado normal, aguardar 48 horas, 72 horas a entrega de um produto, hoje passa a ser uma demora, né? Você esperar um produto ser entregue numa grande capital com um prazo mais longo do que 24 horas, as pessoas já acham isso errado. O que, para a gente que está dentro do setor, a gente entende o grau de complexidade que se envolve de logística, para quem está fora recebendo a mercadoria, é absolutamente o básico que ela espera. Eu ia te fazer uma pergunta. Nesses processos nessa sua experiência, esses processos de migrações, você teve casos de fusão, aquisição, M&A, empresas que foram compradas, adquiridas, que tinham culturas diferentes de uso de RP e que tiveram que fazer integração? Vocês passaram por isso? Vários. E de todos os lados, né? Entrando e saindo, vamos dizer assim, do RP que a gente trabalha, né? Então, é muito clássico, né? O principal player mundial é SAP, né? Sim. Disparado aí o número 1 aí. E aqui no Brasil são os RPs da TOTVS, né? Então, aqui no mercado nacional, a TOTVS ali com DataSul, Proteus, RM é também disparado ali o principal player. Quando a gente está ali nas empresas maiores, tem a briga lá de DataSul com SAP, né? Então, o que normalmente a gente vê? Uma empresa nacional foi vendida para uma multinacional que tem SAP em toda a planta e aqui no Brasil é um DataSul. Então ali eles, né, inicialmente todo mundo pensa, vão tirar o DataSul e vão plantar o SAP. Aí quando começa a ver o custo de fazer isso, né, muitas empresas optam, não, deixa o DataSul e vamos fazer só o reporte no padrão da SAP. Então a gente vai lá e faz só a parte de entregar os dados no padrão lá para consolidar. Mas outras não, outras realmente vão migrar para o SAP e aí a gente faz todo o processo ali de migração. Também existe o inverso, né? Recentemente a gente tinha uma empresa, né, que fazia parte de um grande grupo de mineração, ela foi vendida, tinha SAP, e aí tirou o SAP e colocou o DataSul. Então é um movimento inverso, né? Então esse movimento ele acontece muito em decorrência do que está acontecendo com a joint venture, né, com os mandatários ali. Então, e uma curiosidade que eu tenho nesses processos, que é a questão do legado, né? Depois que você faz uma migração de uma ferramenta para outra, ou mesmo, né, empresas menores que talvez tenham usado um RP, talvez você tenha passado por isso também, um RP desenvolvido sob demanda, pelo sobrinho do primo, do amigo que fez. Como é que vocês têm feito nesses processos de migração, seja ela pequena, média ou grande, com o dado legado? Porque isso não é importado, né? As bases anteriores, ou isso é separado por segmento, por exemplo, a parte fiscal, a parte de produção, apontamento de produção, como é que é feito o legado? Como é que vocês administram? Normalmente quando a gente entra antigamente encontrava muito disso, né? O sistema feito em casa. Isso hoje é muito raro a gente encontrar. O que a gente costuma encontrar é algo muito específico feito em casa. Uma customização, né, feita em casa. Mas normalmente, quando a gente fala dos dados de produção, normalmente costuma ficar aquele banco como histórico e a vida nova daqui para frente. O para trás, se quiser olhar, vai lá naquele banco histórico.
Aí, contabilmente, né, costuma trazer uns lotes contábeis para ter os dados dentro do RP. A parte de RH já é uma outra questão, que tem que guardar os registros por 25 anos, então também tem uma outra dinâmica. Então, depende da onde que está esse legado, da onde que está. Na indústria, normalmente, né, esses dados, né, de produção, né, é a partir daquele momento para frente. O para trás, você vai sempre estar acessando o banco anterior. A gente não... Muito raro trazer esses históricos e tal, né, acaba sempre ficando ali como banco histórico o outro sistema. Então, o legado é basicamente para compliance, né? Você não tem uso do legado para nada. A gente está falando muito de IA, de treinar modelo, de entender evoluções e processos. Esse dado histórico não é utilizado para isso. E além disso, eu acho que sim, tem um grande problema, né, que eu vejo. As empresas, elas passam por uma curva de aprendizado. Sim. Então, se a gente olhar os dados do RP de um passado muito distante, talvez tenha muito sujeira ali, né? E como os dados são muito transacionais, então você tem muita transação, por exemplo, uma movimentação de estoque, receber a mercadoria, armazenar, entregar para a produção, virar um produto acabado, depois emitir uma nota, dependendo, nós estamos falando ali de 20, 30 movimentações numa tabela de movimentação de estoque, né? Uhum. E quando tem erro, aquele montaréu de coisa errada, né? Então, assim, eu acho que o aprendizado, ele tem... pelo menos isso é achismo meu, né? Meu pensamento, né? Que dependendo do grau de maturidade da empresa, tem que limitar muito esse campo de atuação, né? Porque senão vai vir muita coisa, muita coisa ruim, né? Que pode estar mascarando, né? Um exemplo, né? Você entra com uma nota, cancela, entra com ela de novo, cancela, entra com ela de novo, porque você estava cometendo erro, estava aí, o imposto estava errado, a natureza de operação não sei o que, a contabilização deu errado, aí uma nota você entrou com ela 5 vezes, dependendo da análise que você vai fazer, vai parecer que você entrou com 5 notas. Entendeu? Um exemplo. Assim, algo que a gente vê no dia a dia. Isso é muito comum em todas as áreas. Mais ou menos vários estudos que a gente já fez, já percebeu que 80% dos dados que uma empresa acumula são inúteis. Não são inconsistentes, tem diversos problemas, como você relatou. E aí vai juntando, né, e dificultando esse tipo de transição, né, de ferramentas, né. É muito importante esse saneamento, né, entender o que é importante ou não para o negócio. E assim, uma característica muito interessante, né, como consultor durante muitos anos, a gente fala, parece que a gente tem um dedo podre, né, que a gente olha, a gente vê problema, né, então, chega numa empresa assim, outro dia eu fui fazer uma análise lá do indicador de manutenção industrial, aí assim, tudo distorcido porque a forma como que eles estavam fazendo o registro estava errada, então se eu analisar aquilo ali, tá tudo errado, entendeu? Então assim, foram anos registrando que agora... Identificou-se que não foi feito da maneira correta. Da maneira correta, então agora não aquele histórico não tem. Aquele dado, né, eu não consigo analisar, né, outro dado. Você conseguiria? Eu conseguiria, entendeu? E nesse caso, né, a gente falando aí desses processos atuais, você mencionou um registro sendo feito de forma incorreta. Se você pudesse enumerar os principais desafios do que você está vendo hoje para a indústria. Então vamos falar... O ambiente, em termos de uso de RP, ele já está regularizado, você tem as operações, de certa forma, sendo registradas de forma correta, você tem a operação toda sendo tratada digitalmente, então você tem um espelho da operação num RP. Quais são os desafios e o que você acredita que sejam as tarefas que a gente tenha para ofertar ou para apresentar para a indústria? Eu diria que isso vai variar muito por setor, né? E eu falo que o governo, ele é um grande aliado dos sistemas, né, do compliance. Então, por exemplo, alguns anos atrás, né, começou até aqui em Minas, através do SPED mineiro, depois virou SPED fiscal, e depois virou o tal do Bloco K, que são informações de dados de produção, né? Basicamente, né, é bem simples, né? Se eu comprei 1 tonelada, eu tenho que ter faturado 1 tonelada de produto.
Ah, mas eu tenho uma perda. Então tá bom, qual que é o seu percentual de perda? 10%? Então, se você comprou uma tonelada, você tem que faturar 900 quilos. Né? Isso fez com que as empresas se organizassem, começasse um processo de organização. Só que aí, quando o governo falou, né, começou a apertar demais, as empresas começaram, não, peraí, eu não dou conta. Aí começou o lobby e aí começou a segmentar. Então, as empresas que tiveram as obrigações primeiras do Bloco K, elas estão mais organizadas dos que as ainda estão preparando os dados para o Bloco K. Então, tem setores, por exemplo, o setor automotivo é um setor muito organizado. Então, ali a coisa tem uma pegada diferente. Sim, isso é um negócio que me incomoda, Fernando, assim, a gente ter um processo de inovação ocorrendo por uma demanda de compliance do Estado. Assim, quando um setor depende que essa demanda seja uma exigência legal, seja uma imposição, uma imposição. Né? Eu posso estar errado filosoficamente, eu estou aproveitando para expor minha ideia. Porque a gente vem de um setor de tecnologia que é o oposto. Toda vez que a gente tem o Estado tentando regular, pelo menos a leitura que a gente faz, que é o que acontece conosco, está acontecendo agora a discussão de regulação de mídia social, quando a gente vê o Estado tentando regular, a grande maioria das vezes, eu entendo que o industrial também deva pensar isso, né? Vai atrapalhar, vai ser difícil. Nós trabalhamos um período, estou falando também da décadas atrás, de automação para cupom fiscal. E no setor de supermercados eu vi isso acontecer, que o uso do cupom fiscal obrigou os supermercados a terem um processo mais controlado de entrada de mercadoria, de venda, de administração, de gestão. Mas eu sempre acho que quando isso é por uma imposição, primeiro que o Estado é muito lento para fazer isso, as normas são sempre mais atrasadas. Você não pensa isso, não? Então, isso é visão minha, eu tô errado, me prova que eu tô errado. A gente está dando foco na conversa aqui na área industrial, né? E eu costumo falar, entre gastar 100 mil reais no sistema ou comprar uma máquina que vai melhorar a produção, eles vão comprar uma máquina. Com certeza, duas. Entendeu? Então, assim, o foco do gestor, da pessoa ali que está pensando nesse âmbito industrial, ele está sempre olhando para a produção. E o que o sistema de gestão ajuda ele na produção? Em geral, se você pensar assim a grosso modo, e nada. Não é que o sistema de gestão vai aumentar a produção dele. Não melhora a performance de uma máquina, não torna um processo... Mas eu não tenho nem a redução de perda, eu estou fazendo o papel do advogado do diabo aqui. A máquina sim, mas o sistema não. O sistema vai... vou cortar uma pessoa... Aí, essa visão é muito mais da contabilidade, né? Do custeio do que do gestor da produção. O gestor da produção está preocupado com a máquina operando e entregando a melhor performance do processo produtivo. Então, um sistema de MES que ajuda no processo produtivo, ok. Mas um sistema de gestão que coleta os dados ali para... Não tem. Então, é interessante, né? Então, a gente falando assim, especificamente de chão de fábrica, né? A área de chão de fabril faz sentido. A gente não tem melhorias que vão promover um grande aumento de resultado, de produtividade. É a máquina que aumenta a produtividade. A gente está falando de produtos físicos. Mas quando a gente começa a mencionar, você comentou conosco que algumas indústrias estão mudando o modelo comercial e começando a estudar um processo de abordar diretamente o mercado, de sair desse canal de vendas, onde você tem estrutura de distribuidor, revenda, caixa sendo movido para warehouse e se entregue. Isso, quando você começa a colocar a indústria misturada com varejo, aí sim, a tecnologia talvez faça uma diferença muito grande, não? Você não... Sim, eu vou só consertar um pouquinho também, para não ficar parecendo que o sistema não tem importância, né? Tira tudo, vamos volta no bloco, né? Normalmente, o que a gente vê é a parte de controle. Quando eu não tenho um sistema, a minha parte de controle ela fica muito onerosa. Eu preciso de gente. Uhum. Quando eu coloco sistemas mais eficientes para a gestão, eu diminuo teoricamente, essa mão de obra de controle, né? Principalmente agora, o pessoal está usando mais BI, fazendo mais análise preditiva. Então, por exemplo, a coleta de dados de um sistema de chão de fábrica vai me permitir, por exemplo, fazer uma predição de manutenção
em uma parada. Com isso, eu consigo melhorar a minha disponibilidade de máquina. Só que fazer essas medições, ainda o pessoal tem muita dificuldade. Por exemplo, no caso da manutenção, né? Quando uma máquina fica parada, eu tenho um custo da manutenção. A máquina ficou parada 1 hora, eu apliquei lá R$1.000 de mão de obra e gastei R$5.000 de material. Qual que foi o custo da manutenção? R$6.000. E o custo da não produção? Custo de oportunidade. Né? Então, isso daí é muito difícil. Era muito difícil mensurar, agora está ficando mais fácil mensurar isso por causa das ferramentas, principalmente aí muito usadas de BIs, né? Então, os sistemas de gestão hoje, quando a gente olha para a área industrial, quando ele auxilia, né? Que a gente é um jargão, né? Auxiliar na tomada de decisão. Uhum. Isso aí, qualquer literatura a gente vai ler isso. Né? Mas quando ele efetivamente auxilia, né, entregando ali um pareto dos principais motivos de quebra, de parada de máquina, né? Enfim, dependendo do segmento, tem várias variáveis, né? Quando os sistemas começam a ajudar nisso, né, aí sim ele está entregando algo para um gestor de planta, um gestor industrial. Né? Então, por exemplo, nós temos, né, o sistema ERP, ele é o sistema de gestão global da empresa. Mas a gente tem os sistemas de MES, tem os sistemas PINS, que coletam dado ali, pulso de máquina ali de segundo em segundo para ver o comportamento, e ali você tem uma infinidade de dados ali para poder fazer uma análise preditiva, por exemplo. Né? Então, eu acho que a gente ainda está num momento de transição, e eu vejo muitas empresas falando assim, eu tenho que ir para a indústria 4.0, eu tenho que colocar inteligência artificial. Beleza, mas fazendo o quê? Aonde? Para quê? Aí, mas como assim? Não, indústria 4.0, cara, você ainda está anotando, fazendo seu controle de estoque quase que na mão, você não tem nenhuma coleta de dados lá no chão de fábrica, você está falando de... O que você mencionou de sistema de PINs, né, que você faz a leitura diretamente nas máquinas, né, então você colhe informação tanto da produção quanto do funcionamento, consumo de energia, temperatura, tudo. É uma dúvida minha nesse caso. Existe hoje a API, protocolos, padrão, para que você consiga fazer integração? Então, ou você tem a questão, se eu comprei do fabricante A, eu tenho que usar o sistema A. Se eu comprei do fabricante B, eu posso mesclar fabricantes. E mais, a segunda parte, essas informações coletadas. Onde que eu integro ou analiso a informação que eu tenho do ERP com os demais sistemas? Vocês jogam isso para um BI ou tem alguma ferramenta disponível que a gente possa atuar para administrar uma coleta de dados múltipla desse tipo? Respondendo a primeira parte da pergunta ali, a gente vive uns dilemas interessantes. Por exemplo, o comercial chega e diz, preciso de um orçamento para fazer a integração do reporte de produção com a balança. A primeira pergunta, qual balança? Aí, é uma Toledo. Fabricada onde? No Brasil ou na Argentina? Porque aí o protocolo vai ser diferente. Então, ele vai ter que estudar aquele ali para ver como que é. Então, assim, é muito complicado a integração no chão de fábrica. Porque agora tá meio que todo mundo fazendo, né, APIs e tal, web service e tal. Agora, JSON, eu não sou muito da área de tecnologia, não. Enfim, eu só escuto falar, né? Mas a gente tem muita dificuldade com os protocolos lá da indústria, né? Então, eu lembro, um caso recente, né? Não, é uma balança Toledo e tal. Aí quando foi ver, ela era fabricada na Argentina, o protocolo era diferente lá na Argentina. Então, acabamos tendo que o desenvolvedor ali se virar nos 30 ali para conseguir fazer. Integrar. Normalmente, quando a gente tem esses dados pulverizados na produção, o RP antigamente ele era um centralizador, né? Então, não tinha muito ainda o conceito de BI, né, de Data Warehouse, Data Lake, essas coisas não tinha muito, né? Então, concentrava-se muito trazer aqueles dados para dentro do RP e aí do RP, né, fazer lá a extração, né? Gerar um relatório, alguma coisa assim. Hoje, com esses novos conceitos de data mart, essas coisas, né, o pessoal está entregando mais pulverizado, não necessariamente
tem que consolidar dentro do ERP. Inclusive, outro dia a gente estava discutindo isso, que ele estava falando, cara, esse monte de dado que o seu sistema supervisório está coletando, o que importa para o ERP é quantidade produzida, quantidade consumida e se houve parada de máquina. O resto para a gente não importa nada. Então, pega essa tabela aí que tem, sei lá, 100 colunas, a gente precisa de 5 dela, né? Ou seja, esses outros 95 dados estão em um outro sistema que vai, né, consolidar ali num BI da vida, né? Isso, no BI mesmo. Normalmente... Eu mencionei porque eu vi uma série de experiências, principalmente na indústria aeronáutica, de análise de ordem de serviço, de manutenção e uso de preditibilidade. Então você pega um histórico de análises de assistência técnica, de suporte, e você consegue correlacionar problemas que não haviam sido correlacionados anteriormente. Então você consegue prever que a peça tal tem que ser trocada numa aeronave, mesmo que ninguém tenha aberto um chamado para aquela peça, e você vai trocá-la de uma maneira antecipada, né, poupando o tempo de parada de aeronave. A aeronave parou, ela vai ficar parada em solo, ela deixa de faturar, né? A aeronave precisa estar girando, porque a preditibilidade identificou uma peça com antecedência. Então, assim, você acha que tem espaço na indústria? A aeronáutica é mais fácil, porque os sistemas são mais padronizados. Você tem um dado mais rico para ser trabalhado. Mas eu não sei na indústria. Você acha que há espaço para a gente levar esse tipo de solução para a indústria? Então, a indústria aeronáutica, o rigor dela é muito grande, né? Então, o Six Sigma, por exemplo, é um conceito muito usado na indústria aeronáutica. Não pode ter falha. Sim. Se falha, o avião pode cair, né? Uma máquina numa indústria, se ela falhar, eu vou deixar de produzir uma peça. Dependendo, né? Dependendo, eu vou produzir com defeito, e se a peça for de segurança no setor automotivo, enfim. Mas o que eu vejo é segmentado. De novo, as indústrias que estão dentro do segmento ali, do setor automotivo, tem muito esse conceito do Six Sigma, né? Da garantia de qualidade, peças que são reports, né? Que são itens de segurança. O nível de exigência é muito maior do que o acabamento ali do ar-condicionado, né? Então, varia demais, né? O que eu vejo muito na indústria é máquina parando uma hora que ela não poderia parar. Ou seja, os dados, né, se a gente consolidasse esses dados de produção com dados de manutenção para deixar a máquina disponível, né? Para aumentar a disponibilidade da máquina, isso é algo que as empresas procuram muito. Hoje um indicador muito, muito usado é o OEE, né, que é a eficiência global do equipamento. Aí pega o que foi projetado, quanto está programado, planejado, o ritmo, peças boas, peças ruins, enfim, para chegar. Então, assim, alguns anos atrás a gente fez um trabalho numa indústria que o pessoal chegou lá e falou assim, não, o nosso nível de OEE aqui é 80%. Aí o diretor que estava comigo lá da consultoria, nós falamos, cara, não deve ser nem 50%. Aí ele falou, não, eu vou provar para vocês. Nós fizemos um trabalho lá que na verdade chegou lá em 53%, né? Uhum. Ou seja, de um investimento, imagina um investimento numa planta industrial, você está só produzindo 53%. Mas esse o objetivo. No exemplo que eu dei da indústria aeronáutica, é mais ou menos para isso, não é nem tanto por segurança. É aquela peça que não faria parte de uma substituição programada, o sistema, usando preditibilidade, IA, né? Usando IA, ele falou, olha, troca o rolamento tal do motor tal. Mas isso não está na ordem de serviço, trocar esse rolamento. Aí o mecânico ia lá, abria, o rolamento já estava dando indicação. Sem que ninguém tivesse pedido, não estava no horário de trocar, quer dizer, antecipadamente, aproveitando que a máquina já está parada para manutenção, ela já está parada mesmo, o tempo a mais que você vai gastar para trocar aquele rolamento vai ser de algumas horas a mais. Então, isso diminui o custo, aumenta a eficiência e o tempo de produção da aeronave. Quando eu vi esse tipo de exemplo, eu falei, pô, isso encaixaria. Eu não sei se tem maturidade e o setor está interessado em contratar esse tipo de serviço. Então, olha que interessante. O setor de mineração, por exemplo, que a manutenção é muito forte. É muito mais forte que a operação em si, porque não é máquina ali, não é gente, é máquina. Lá eles têm
né, uma forma de fazer gestão de manutenção interessante. Antes de uma parada, há uma inspeção. Ou seja, vai um ser humano lá e faz a inspeção em vários pontos para ver se vai precisar trocar o rolamento. Então, ele inspeciona visualmente, né, através de uma técnica preditiva, né, de uma termografia, uma análise de óleo, alguma coisa assim. Ele faz algumas inspeções antes da parada da máquina, justamente para ter isso, para ter essa eficiência na hora que parar, fazer tudo que precisa fazer para essa máquina não quebrar daqui a um tempo ou não ter que antecipar uma parada, né? Então, hoje, esse artifício ele é feito pelo ser humano, né? E aí a gente teria que trabalhar muito com estatística, né? Estatisticamente, você precisa de uma base grande, né, de eventos confiável, para que você consiga encontrar alguma correlação entre eles. A gente tem essa base, aquilo que você falou no início da conversa. Se a base ela é de alta qualidade, a informação é confiável, a gente consegue extrair uma preditibilidade boa daquilo ali. E tem que ser grande também, né? Se você tem uma base muito pequena, a gente não consegue. Não consegue. E olha que interessante, você está falando do setor aeronáutico e tal, não sei como que era aí, mas, por exemplo, uma prensa hidráulica que está lá na indústria lá para cortar uma chapa e conformar uma chapa. Talvez naquela indústria ele tem 3 modelos daquela prensa, 3 de outro, 5 de outra, 7 de outra e tal. Então ele tem vários modelos de prensa. E ele só tem os dados daquela prensa. Ele não é o fabricante da prensa que tem os dados de todas as prensas, né? Então talvez no setor industrial, assim, principalmente nesse que estamos acostumados, setor automotivo, mineração, química, farmacêutica e tal, aquela máquina é só ela, ou poucos exemplares ali dentro daquela indústria para mim ter dados nesse caso, estatísticos. O que eles tiveram, né, que deu esse resultado, foi em cima de ordens civis de manutenção. Então, eles pegaram todas as ordens civis que estavam registradas e fizeram uma correlação de informações dentro das ordens civis. Então, eu tenho a ordem civil programada e aquela que foi chamada. Por exemplo, a aeronave e tal parou, aí o técnico vai lá. Então, usando IA, eles correlacionaram. Mas isso era um fabricante ou... Não, a assistência técnica da companhia aérea. Da companhia aérea. Então, a companhia aérea, ela tem um time dela de mecânicos, de assistência técnica. Eles abasteceram com histórico, o que eles tinham de histórico. E a partir daquilo, eles começaram a abastecer com as novas ordens de serviço. Então, entra uma aeronave, faz a manutenção, aí o sistema informava, troca a peça tal dessa aeronave, que não estava correlacionada naquela lista. Aí o mecânico, no início, falava assim, não faz sentido. Eles desmontavam e conferiam a peça já estava apresentando. Então, com o histórico anterior e correlações que nunca tinham sido notadas, passaram a fazer parte de novas manutenções sugeridas pelo sistema. Eu vi esse caso e na hora que eu vi, eu falei, isso é extensível, mas de novo, né, a gente tem que ter a base. Mas assim, pelo que você tem mencionado, eu acho que o nível, principalmente da indústria das quais vocês estão acostumados a trabalhar, tem outros tipos de demanda que são mais prementes, né? O que você tem, o que você fala que tem sido mais demandado de consultoria? Então, dá para perceber muito assim, a indústria ela tem uma característica que assim, as indústrias são muito diferentes. O core dela, né? O core business dela. Mas quando eu saio da área industrial e vou para o back-office, então contas a pagar, contas a receber, faturamento, o RH, isso é muito mais padronizado. Então, por exemplo, uma análise de extrato bancário, né, ela é muito mais padronizada, né, e é muito mais repetitiva, porque toda empresa tem uma conciliação bancária, então ali é muito mais repetitivo, pode ser replicado o modelo, né? Na indústria que eu percebo é isso, elas são muito singulares, então a gente teria que, por exemplo, pegar um modelo de IA preditiva, uma manutenção industrial, para prever quando um determinado equipamento vai falhar, eu tenho que entender muito do negócio daquela empresa. Entendi. Quando eu faço essa mesma análise, olhando para uma conciliação bancária, olhando o extrato do Banco do Brasil,
provavelmente eu vou replicar isso para quase todas as empresas, porque elas têm conta ou no Santander, ou no Banco do Brasil, né? Então é muito mais replicável esse modelo, né? Saindo da indústria. Na indústria, a gente tem que aprofundar muito, tem que pegar ali o engenheiro responsável ali, né? Ou as pessoas que estão ali no PCP, no planejamento da produção, no planejamento da manutenção, né? Entender como que isso poderia trazer melhoria. Quando eu vou back office, isso é muito mais... Eu vejo muito mais sucesso, apesar de que o retorno que a gente pode dar dentro de uma indústria, ele é muito grande. Por quê? Porque ali é o core. Então, se eu melhorar, né, 53% do OE para 60%, que são nossos 7 pontos ali, pode ser pagar qualquer projeto de IA, de gestão que a gente fizer ali durante anos e anos e anos, né? Okay. Então, mas é muito particular, né? Então, eu vejo, parece que é cético, né? Parece que, pô, cara, cético, né? Não é a experiência que a gente passando por empresa e vendo que quando a gente chega na parte da indústria mesmo, a coisa é muito diferente, é muito... Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu fui numa indústria de ovo. Que os caras fabricam ovo, né? Mas como assim fabrica ovo? Fabrica, a galinha põe o ovo, você tem que classificar, separar, embalar e... Você tem matéria-prima, você tem produto final, né? Aí você tem que produzir a ração pra galinha, aquele trem todo. Então, imagina isso, e agora eu tô falando do setor automotivo. Então, assim, é bem, né?